Bom, ainda bem que o assunto a gente não errou, né? Dá pra gente conversar sobre isso. Ô, Rodrigo, queria, antes de falar de alguma companhia específica, eu queria que você comentasse um pouco sobre o impacto desse terceiro mês seguido de deflação aqui no país, que foi confirmado com a divulgação do IPCA hoje, em relação ao setor de varejo, né? Isso favorece as margens dos produtos? Você acredita que já podemos ter de imediato um impacto no setor ou mais em médio prazo? Eu acho que é difícil, né, precisar exatamente quando esse efeito vai ocorrer, né, dado que os juros ainda eles estão muito elevados, né? E acho que cada subsegmento do setor de varejo ele reage de uma forma diferente, né? A dinâmica de cada subsegmento ela é diferente, né? O ciclo, né, de giro dos produtos, enfim. Então, acho um pouco difícil ter uma visão mais assertiva, mas obviamente a gente vê, né, esse terceiro mês aí de deflação, né, e muita gente já revendo aí a inflação esperada para esse ano aí para baixo de 7%, 6%, até tem gente até abaixo de 6% já, enfim, que é um índice que a gente considera muito satisfatório, dado a pressão que a gente teve, principalmente ali no segundo trimestre do ano, né? Em que muita gente via a inflação aí persistentemente ainda acima de 10%, né? Então, acho que é um negócio interessante, né? E acho que a gente deveria destacar que, na verdade, não foram só as isenções fiscais, né? Sim, acho que realmente houve um arrefecimento aí, né, da demanda, né, por conta do aumento de juros, né, do processo de aumento de juros que vem aí desde o ano passado e que tem começou a fazer efeito mais agressivo aí, né, nos últimos meses, né? Então, acho que é óbvio, né, para o varejo é bom, né, na verdade a gente vai ter um cenário mais calmo e provavelmente com a queda de juros que a gente pode estar presenciando aí no próximo ano, né, principalmente acho que no segundo semestre, a gente vai ver um cenário mais benigno para o varejo, sem dúvida. Legal. E agora, a gente tem uma turbulência aí no mercado financeiro aí com essa guerra acontecendo aí entre Rússia e Ucrânia, e o segmento de commodities, minério, agrícola, elas estão sofrendo bastante. Como é que fica essa situação? Como é que a gente pode avaliar essa situação nesse momento? Eu acho que tem uma corrente, né, do mercado que tem uma preocupação maior com a desaceleração global, né? E isso eu acho que por conta principalmente dos Estados Unidos, né, em função aí da inflação muito elevada, né, do aumento de juros que é decorrente desse processo inflacionário, enfim, né, para conter esse processo inflacionário, né? Então, eu acho que tem esse temor, né? E aí a gente vê a China também aí crescendo bem menos do que cresceu aí nos últimos anos, né? Então, acho que tem toda essa preocupação. Mas a gente aqui não vê um risco tão elevado nesse sentido, a gente ainda vê preços muito pressionados, sustentados ainda, né? Por uma demanda ainda resiliente, né? Tanto de minério, né, com a China, como de petróleo, principalmente de petróleo, né? Eu acho que o subinvestimento que foi feito aí nos últimos anos, né, na renovação dos poços, né, na exploração de novos campos de petróleo, ele está se revelando aí, né? A gente viu aí no pós-Covid, né? Tem visto aí uma demanda ainda muito firme, né? Enfim, então eu acho que os preços ainda devem se sustentar aí por um tempo, né? E mesmo que se sustentem em patamares menores, né, a gente já viu o petróleo a 120 aí depois do começo da guerra e hoje está na casa de 90, enfim, mesmo nesses atuais patamares a gente vê as empresas de commodities gerando muito caixa e muito dividendo para os seus acionistas, né? Então isso vale tanto para a Vale como para a Petrobras, como para a Suzano e a própria Gerdau também, né, que está com spreads aí de sucata ainda muito elevados, enfim. Então, a gente tem uma visão ainda muito, muito benigna, né, e positiva para essas empresas, né, para o resultado operacional dessas empresas e para os pagamentos de dividendos que essas empresas elas devem gerar aí para os próximos trimestres ainda. Legal. Queria falar agora um pouquinho sobre varejo também, Rodrigo, porque com a aproximação, com a aproximação da Copa do Mundo,
Magalu está fazendo aí uma ofensiva pré-Black Friday para vender TVs, aceitando até itens usados, né? Como que a Black Friday tem mobilizado o varejo? Eu acho que a Black Friday sempre foi se não a segunda, ou a primeira, eventualmente a primeira data mais importante para esses varejistas de eletroeletrônicos, né? Dependendo de que ano que você pega aí, né? Foi ou Natal ou Black Friday foi melhor, enfim, né? Eu vejo como naturalidade, né? Um movimento natural, né? Acho que as empresas aí estão tentando se recuperar aí de um ano mais difícil, né? Esses últimos 12 meses, principalmente, né? Em que a gente teve lá um efeito que em tese seria não recorrente, né? Principalmente no terceiro trimestre do ano passado, né? Em que as empresas acabaram se estocando demais, né? Por conta de uma expectativa de demanda que acabou não vindo, né? Por conta aí do aumento de juros, enfim, e de uma retomada da demanda que acabou arrefecendo um pouco em função da própria diminuição da Covid, né? Você lembra que, na verdade, a gente teve com a Covid, a gente teve um impacto inicial maior, né, na venda de eletroeletrônicos, né, porque as pessoas ficaram em casa, enfim, e depois, aos poucos, né, quando as pessoas foram podendo sair, né, às ruas e não ter que ficar em casa, essa demanda aí acabou diminuindo, né? Ela acabou aí num crescimento aí menor, né? Então, acho que as empresas hoje elas estão focadas aí com ofertas, tentando fazer ofertas mais assertivas aí no mercado para poder retomar aqueles patamares de venda que elas tiveram aí no passado. Uhum. Agora, na sua opinião, a ação do Magazine Luiza, ela pode alcançar novamente a sua cotação máxima histórica de R$27? Isso representaria, por exemplo, um ganho superior a 400% para quem decidisse investir nela agora. Mas será que as chances desse upside acontecer são efetivas? Porque a ação está realmente barata hoje ou o fundo do poço ainda não foi alcançado? Eu acredito que seja muito difícil, porque, na verdade, ela só atingiu aquele patamar porque, na verdade, tem uma combinação de coisas que foi esse negócio da Covid, né, de ter uma demanda aí do e-commerce crescendo, né, em taxas aí muito aceleradas, né, e hoje a gente não vê investidores aí com tanto apetite para o e-commerce como a gente viu nos últimos anos, né. E acho que associado a isso a gente tem um ambiente muito mais restritivo de juros, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Em que isso acaba restringindo os recursos que estão disponíveis para os investidores, né? Então a gente não consegue ver o mesmo crescimento para justificar essas empresas a terem os múltiplos, né, que já tiveram, enfim, em ter aquelas perspectivas tão agressivas, né, que os bancos projetavam para o crescimento dessas empresas nos próximos anos. Então, eu vejo elas muito mais hoje, né, não só a Magazine Luiza, como a Via Varejo, a própria Americanas, enfim, empresas muito mais ligadas ao varejo em si do que elas vendiam e não tanto ao marketplace, ao e-commerce, né? O crescimento delas ainda está mais ligado aí, um pouco às lojas, enfim, né, aos marketplaces, assim, e a gente vê um nível de competição maior também entre elas. As empresas hoje são maiores, né, tem o Mercado Livre também, então eu acho que é muito difícil realmente dela voltar a negociar naqueles patamares, né. A gente vê hoje elas até bem precificadas, enfim, mas eu acho que como o mercado, se o mercado de fato reagir, né, tiver um movimento de alta mais consistente, provavelmente elas devem ser empresas que vão se beneficiar disso por conta do beta, que a gente chama, né, que é muito sensível, né, são empresas mais sensíveis aí à mudança de juros e é um mercado mais positivo, aí, vamos dizer assim. Eu queria ainda fazer uma última questão. Eu sei que a gente já está encerrando o nosso tempo aqui, mas eu queria aproveitar que você está aqui, porque apesar ainda de um cenário ainda incerto, parte do mercado segue confiante com os papéis da Americanas. O que pode estar favorecendo a companhia para que ela volte ao radar do mercado nessa terça-feira? Eu acho que, na verdade, essa visão sobre Americanas, ela mudou um pouco com a possível vinda do Sérgio Rial, né, que é um cara que teve no Santander por
por muito tempo e que tem um track, né, de entrega de resultados aí bastante reconhecido no mercado, né? Então, eu acho que essa vinda, né, de um CEO novo, né, para tentar aí, resolver as principais questões que Americanas têm, eu acho que realmente trouxe um novo tipo de investidor, né, e um alento aí para acionistas, né? Eu acho que assim, ela é uma empresa que negocia com desconto em relação a Magazine Luiza, ao Mercado Livre e até a própria Via Varejo, enfim, mas que não necessariamente ela merece esse desconto, né? Talvez, acho que com a vinda do Real, acho que o mercado tem uma confiança maior de que os resultados vão ser revertidos aí para frente. Eu ia encerrar, Rodrigo, mas o Peter Santana aqui no chat fez uma pergunta e eu vou ter que passar para você. Ele pergunta o seguinte: você acha que IRB vai começar a trabalhar abaixo de R$1? Eu acho que tudo depende do quanto o mercado ainda confia, né, na empresa. Acho que a credibilidade está muito arranhada, né? Você até acabou de falar aí que teve um investidor, pessoal físico, que acabou de entrar com um processo contra a empresa, né? Então é um negócio complicado, né? Eu acho que assim a credibilidade da empresa ficou muito arranhada e a gente realmente não sabe até que ponto as informações são realmente confiáveis, né? E qual é o tamanho da extensão, né, dos prejuízos, né? Porque se você pegar aí os resultados dos últimos 3, 4 anos, de fato ele só deu prejuízo e ainda fez 2 aumentos de capital de montantes muito elevados, né? E ainda mais agora, né? Que a empresa está valendo perto de 1 bi, enfim. Então sempre fica essa questão, né? Difícil saber, né? Realmente a gente não tem nenhuma segurança, nenhuma garantia, né? Que esse processo vai se reverter ainda, né? Então é difícil de avaliar mesmo uma empresa dessa nesse momento até, né? Com certeza. Rodrigo Glatti, sócio da GTI e administrador de recursos, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Desculpa mais uma vez pelo nome trocado, Rodrigo, mas muito obrigado. Grande abraço para você e até a próxima. Grande abraço, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição aqui para bater papo, falar sobre qualquer coisa do mercado. Obrigado mais uma vez, um abraço. Um abraço, até. Grande Rodrigo Glatti, sócio da GTI, administrador de recursos. Um grande abraço para o pessoal da GTI, aí sempre participando aqui, é claro, da nossa programação da BMC News. Grande abraço para o pessoal, então, da GTI.